O milionário solitário adota a mendiga viúva e seus 3 filhos, e a vida mudar para sempre. Daniel olhava pela janela da sua mansão, um verdadeiro palácio localizado nas colinas que dominavam a cidade. A vista era deslumbrante, mas a beleza ao redor não preenchia o vazio em seu coração. Desde que sua esposa falecera, 1 ano antes, ele se tornara um recluso. As festas e o glamour da vida milionária pareciam distantes. O eco dos risos e das músicas ainda estava presente, mas nada se comparava ao amor que ele havia perdido. O silêncio se tornara seu único companheiro. Certa manhã, ao descer até a cidade para um passeio solitário, Daniel cruzou com uma cena que o parou em seco. Uma mulher visivelmente cansada segurava as mãos de 3 crianças. Os pequenos a olhavam com os olhos grandes e assustados, como se o mundo tivesse desmoronado para eles. A cena foi um soco no estômago de Daniel, que, mesmo sem entender por quê, se sentiu atraído pela dor que exalava daquela família. "Oi, tudo bem?" perguntou ele, com um sorriso inseguro. A mulher, Elisa, levantou o olhar. Era um olhar ferido, mas cheio de força. Ela era viúva, e os pequenos eram a sua única razão de viver. O marido dela tinha morrido em um acidente trágico. Daniel viu nas palavras dela um eco da própria dor e uma chama de determinação que queimava intensamente. Impactado pela vulnerabilidade dela, Daniel decidiu ajudar. "Por que não vem morar comigo? Minha casa é grande e eu preciso de companhia", confessou, como se estivesse falando para si mesmo. A princípio, Elisa não acreditou. Aquela mansão era um sonho distante, algo que parecia impossível. Mas as crianças precisavam de um lar, e a ideia de ter um teto seguro fez as esperanças dela florescerem, mesmo quando dúvidas e receios se misturavam. Aos poucos, a casa de Daniel ganhou vida novamente. Risadas ecoavam pelos corredores e a mesa do jantar estava cheia. No entanto, segredos do passado de Daniel começaram a emergir. O que ele não sabia era que Elisa tinha uma conexão inesperada com sua esposa falecida. Uma revelação que acendeu velhas feridas e trouxe à tona uma turbulência emocional que desafiou a nova dinâmica familiar. As Kids, com a dor da perda ainda fresca, resistiram aos novos laços. Seus olhares penetrantes lembravam Daniel de sua própria solidão. Ele se sentia perdido entre querer ajudar e a clareza da relutância que existia em cada um deles. Para complicar ainda mais a situação, um advogado inesperado apareceu em sua porta. Ele trazia notícias sobre um testamento misterioso que prometia abalar a segurança que Daniel tentava construir para Elisa e seu. Daniel e Elisa estavam se aproximando emocionalmente, trocando confidências, quando o advogado revelou um detalhe que fez seu mundo desmoronar. O testamento continha algo que poderia não apenas mudar suas vidas, mas também colocar tudo em risco. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O advogado, com uma expressão solene, olhou profundo nos olhos de Daniel antes de começar a falar. O testamento de "Ele esconde um segredo que pode mudar tudo." O coração de Daniel disparou. As palavras pairavam no ar, pesadas como chumbo. Ela deixou uma carta e um codinome. "Para você encontrar." Elisa, que escutava a conversa, franziu a testa. Ela já tinha ouvido histórias sobre testamentos complicados, mas nada preparou a todos para o que estava por vir. A tensão na sala subiu. As crianças, normalmente inquietas, pararam e observaram, seus olhares fixos nas expressões tensas dos adultos.
Um codinome? Do que você está falando? Daniel perguntou, buscando entender. O advogado respirou fundo e, antes que pudesse responder, as palavras de Elisa cortaram o silêncio. Espere, você está dizendo que há mais em jogo aqui? Mais do que a situação atual? O advogado assentiu, relutante. A carta detém informações sobre um passado que você desconhecia. Cada um desses bens é ligado a uma verdade que pode devastar suas vidas e o relacionamento entre vocês. A mente de Daniel girava. Uma revelação sobre uma verdade oculta. E a conexão entre Elisa e sua esposa começava a fazer sentido. Como se um fio invisível o ligasse a essa mulher que, estranhamente, trouxe vida de volta à sua casa. Mas o que poderia ser tão terrível? Sob a pressão das palavras, Daniel começou a sentir uma inquietação crescente. O que mais poderia haver na vida de sua defunta esposa que ele não soubesse? Os filhos de Elisa estavam agora em silêncio profundo, seus olhos cheios de ansiedade e um medo que ele não podia ignorar. De repente, como um estalo, um grito ecoou do lado de fora. Um carro parou abruptamente na frente da mansão. As portas se abriram e uma figura conhecida saiu dele. Era um homem. Desconhecido, mas instantaneamente havia algo que o tornava familiar. Ele apontou para Daniel, sua voz elevada. Você não pode simplesmente levar tudo o que nos pertence. Daniel sentiu o sangue correr para seu rosto. O que você quer dizer? Do que você está falando? O homem avançou, a raiva evidente. Eu sou o irmão da sua esposa, e ela me deixou algo que você não pode ter. O choque tomou conta da sala. A revelação caiu como uma bomba. Até então, a vida que Daniel conhecia começou a desmoronar. Elisa olhou espantada. A conexão que havia começado a florescer entre eles agora estava em risco. Ele tinha um irmão? Ela sentiu um aperto no coração. Como aquele homem poderia ser um fator de divisão nas vidas que tentavam reconstruir? Toneladas de emoções fervilhavam na mente de Daniel. Um passado desconhecido, segredos enterrados e uma rivalidade inesperada. Assim, um novo dilema surgia. Quem era verdadeiramente aquele homem e qual era a profundidade da conexão entre ele, sua falecida esposa e Elisa? O encontro se transformou em uma tempestade de incertezas. E enquanto a tensão repercutia nas paredes da mansão, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o próximo passo de Daniel? As palavras do advogado ecoavam em seu interior como um alerta. Tudo o que ele pensava saber poderia estar prestes a mudar. E nesse momento turbulento, na busca pelo entendimento, tudo estava em jogo. A tensão na sala era palpável. Daniel olhou para o homem que se apresentara como o irmão de sua esposa. A raiva e o desespero na voz dele eram inconfundíveis. A saudade que há tempos preenchia seus dias agora se misturava ao medo do desconhecido. Ele sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com que não posso ter o que lhe pertence? A voz de Daniel tremia. O irmão de sua esposa, Lucas, deu um passo à frente. Ela me deixou algo valioso. Não apenas bens, mas a verdade sobre o que aconteceu no nosso passado. E se você acha que pode levar tudo isso sem saber o preço disso, está muito enganado. O olhar furioso e determinado de Lucas cortava o ar como uma lâmina. As crianças estavam paradas, observando, mas o olhar de Elisa se intensificou. As palavras de Lucas pareciam ressoar dentro dela. Ela havia desconfiado de algo que não se encaixava. E agora, cada peça começava a se conectar. O que você quer dizer com a verdade? O que aconteceu com a minha esposa? Daniel perguntou, tentando conter a ansiedade. As palavras que Lucas pronunciou agora eram como um teste de um fogo intenso. Ela não era quem você pensa que era. A vida dela estava repleta de segredos, e eu fui forçado a escondê-los. Cada palavra dele parecia um soco no estômago de Daniel. A ideia de que sua esposa tivera uma vida paralela era insuportável. Não pode ser.
Nesse instante, um grito ecoou na sala. O advogado, que ouvira a conversa em silêncio, interrompeu com uma nova revelação. Esperem, antes de tudo explodir, há algo mais que você precisa entender. Ele puxou um envelope do bolso e o jogou sobre a mesa, fazendo a poeira dançar no ar. Aqui está, a carta que sua esposa deixou para você. Mas advertência, você pode não gostar do que vai ler. Daniel sentiu seu estômago revirar. A voz de Elisa desapareceu em meio ao turbilhão de emoções. Não, por favor, não ouça isso agora, ela pediu, embora soubesse que era impossível evitar. Daniel pegou o envelope. Suas mãos tremiam como folhas ao vento. Ele puxou o papel, os olhos fixos no texto que mudaria tudo. Meu amor, se você está lendo isto... Daniel leu em voz alta, mas suas palavras foram cortadas pela intensidade do que estava escrito. Ele parou, a expressão de choque tomando conta de seu rosto. As palavras se enredavam em uma teia de segredos e mentiras. Eu nunca fui a esposa perfeita que você imaginou. Eu sou mãe de um filho com Lucas. Ele é o pai. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que Daniel acabara de descobrir pareceu desferir um golpe mortal em seu coração. Um filho? Um filho com o homem que estava diante dele? E eles nunca haviam mencionado isso? Olhar para Elisa era como olhar para um espelho quebrado. Ela parecia tão desfeita quanto ele. O clima mudou completamente. A conexão que estava se formando entre eles agora era triturada por essa nova verdade. E o que dizer das crianças? A angústia era como um nevoeiro espesso que cercava a todos. Lucas, em estado de choque, apenas murmurou. Eu não sabia que ela tinha deixado isto para você. Eu só queria o que era meu. A dúvida amarga pairava no ar, e na mente de Daniel, tudo o que ele acreditava conhecer se desmoronava. Daniel olhou para o advogado. Vocês sabiam disso? Quem mais está envolvido? Cada pergunta era uma flecha disparada contra o desconhecido. A resposta para tudo o que ele pensava saber se tornava um labirinto de incertezas. As crianças, ainda em silêncio, pareciam sentir a tempestade que se formava entre os adultos. Um tremor percorreu a casa, como se o próprio mundo estivesse reagindo à revelação. Sentimentos de traição, confusão e medo misturavam-se, criando uma bomba relógio. O que mais Daniel não sabia? Qual era a extensão dessa rede de segredos? Ele se sentiu perdido, sem saber a quem poderia confiar agora. Enquanto procurava por respostas, as paredes da mansão pareciam se fechar. E a pergunta que ressoava em sua mente era: quem realmente estava em risco agora? Uma nova jornada de dor e descoberta começava, e Daniel mal podia imaginar o que mais ele teria que enfrentar. Daniel estava em choque, as palavras da carta reverberando em sua mente como um eco ensurdecedor. Ele olhou para Elisa, seus olhos cheios de confusão e dor. O que isso significava para eles? O que significava para as crianças? O ar parecia pesado, quase sufocante. Lucas, seu cunhado, estava tão paralisado quanto ele, um misto de raiva e desespero pintando seu rosto. Você não sabia? A voz de Elisa, quase um sussurro, fez Daniel desviar o olhar. Ele não podia suportar vê-la assim. Eu não sabia que ela tinha um filho com você. As lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Essa é a razão pela qual parecia mais distante. Ela estava apenas tentando proteger a família dela. A nossa família. Daniel queria gritar. Queria, acima de tudo, entender. Mas antes que pudesse formular alguma resposta, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, a expressão de quem já virou o mundo do avesso. Era a irmã de Lucas, uma figura alta com cabelos escuros e olhos que pareciam brilhar com raiva e determinação. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para Daniel e Elisa, o desespero em seu rosto rapidamente se convertendo em algo mais intenso. E você, Daniel? Você não pode fazer isso. Ela apontou para a carta na mão dele. Calma, Ana, você não sabe o que está acontecendo.
Lucas tentou puxá-la para longe, mas ela não se moveu. Ele tem um filho que nunca soubemos que existia, e ela me deixou uma carta. A última palavra saiu como um grito. Ana ficou imóvel, as maçãs do rosto tingidas de cor. Ela fez o quê? O tom dela era grave, e a tensão na sala era palpável. As crianças começaram a chorar, sentindo a tempestade que se formava entre os adultos. Parece que todos guardam segredos, não é? O que mais você esconde, Daniel? Ana olhou para ele com uma mistura de desprezo e tristeza. Daniel estava prestes a responder, mas então uma explosão aconteceu do lado de fora. O barulho foi tão intenso que todos se viraram. O vidro das janelas foi sacudido, e as luzes da mansão piscaram antes de mergulhar em um súbito silêncio. O som distante de sirenes se aproximava, e a tensão aumentou. Foi um acidente? Alguém perguntou, mas tudo que Daniel conseguiu ver foi a escuridão e o caos se aproximando. Ele correu até a janela e o que viu fez seu coração parar. Um carro em chamas na estrada, fumaça subindo ao céu. Dentre as chamas, uma figura se arrastava, e algo em seu instinto gritou que aquela pessoa era familiar. Não, não pode ser, Daniel murmurou, seu pulmão apertando. Antes que ele pudesse pensar em correr, Lucas o segurou pelo braço. Espere, pode ser perigoso. Mas Daniel já se soltou desesperado. Ele atravessou a porta e, enquanto se aproximava, a figura se tornou mais clara. A pele carbonizada, os cabelos chamuscados. Quando a pessoa virou o rosto, Daniel caiu para trás, um grito preso na garganta. Era ela, a verdade que ele estava buscando, a mulher da carta, sua falecida esposa. A cena diante dele era um pesadelo. A mulher que ele amou, agora marcada pela dor e pelas chamas. Ela olhou nos olhos dele. Aquelas íris, que um dia foram cheias de amor, agora estavam opacas, cheias de desespero. Daniel, me ajuda. As palavras saíram como um sussurro, mas pesada como uma tempestade. Daniel se sentiu desmoronar. Tudo o que ele acreditava saber agora estava em ruínas. O que aconteceu? Quem era realmente aquela mulher? A mistura de segredos, mentiras e essa revelação avassaladora fez seu mundo girar. As emoções rolando em seu peito, vozes ecoando ao seu redor. Ele se virou e viu Elisa e Lucas paralisados, os filhos chorando, enquanto a cena se desdobrava diante deles. Ele teve que decidir: salvar a mulher que parecia tão distante ou proteger a nova família que estava lutando para construir. O caos tinha se instalado, e Daniel percebeu que nada seria como antes. O que mais estava guardado na escuridão daquela noite? Ele precisava de respostas. Com a vida e os laços familiares em jogo, tudo o que Daniel sabia estava prestes a ruir completamente novamente. Daniel ficou paralisado, os olhos fixos na mulher diante dele. A sensação de ter sua vida desmoronando ao redor de si era opressiva. Cada batida do seu coração ecoando a confusão que tomava conta de sua mente. O que aconteceu com você? Ele mal conseguiu articular as palavras. A mulher, sua falecida esposa, parecia um fantasma, uma lembrança desfeita pelo fogo e pela dor. Ajude-me, por favor. As palavras dela eram um sussurro entrecortado, um pedido que rasgava o ar pesado. Daniel queria correr até ela, mas algo o segurava, uma corrente invisível de medo e confusão. Como alguém que ele amava tanto poderia estar assim? Ao seu lado, Elisa e Lucas se entreolharam, ambos atravessados pela mesma onda de desencanto e desespero. As crianças choravam, sem entender a gravidade da situação, e a cena se desenrolava como um pesadelo repetido. Daniel, a voz de Lucas irrompeu, acordando-o de seu transe. Precisamos chamar ajuda. Mas antes que alguém pudesse se mover, um som estrondoso interrompeu os pensamentos. Era como se o céu tivesse desabado. Todos se viraram, assustados, apenas para ver uma explosão além das árvores, seguida de mais gritos. Um carro tinha colidido violentamente com o portão da mansão. Não! Daniel gritou.
seu olhar se fixando na nova cena de caos. O carro em chamas não era somente um acidente. Havia uma figura lutando para sair do veículo. Ele correu em direção ao som, as regras de segurança se desfazendo em instantes. No fundo, uma parte dele já sabia a resposta que temia. "É outra pessoa!" gritou Elisa, agora aos prantos. Mas Daniel só tinha olhos para a cena à sua frente. Ele se aproximou do carro e, quando viu a figura se erguendo sob uma nuvem de fumaça, parou em choque. Era outra mulher, uma que estava bem familiarizada, mais do que deveria. Era a própria irmã de Elisa. "Não, não pode ser!" Daniel exclamou, aturdido enquanto a mulher se arrastava. Ela estava ferida, e sua expressão combinava medo e raiva. "O que você está fazendo aqui?" A dor que Daniel sentia agora se misturava com a confusão. "Eu sabia que vocês estariam aqui. Eu vim." Sua irmã ofegante falava, mas seu olhar varreu a cena, percebendo a esposa de Daniel no chão. "Oh, meu Deus!" A expressão dela mudou, de raiva para pânico. "O que aconteceu? Ele sabe?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel sentiu o coração disparar. Um novo ciclo de perguntas iniciou, mas a eletricidade no ar também trazia uma nova revelação. "O que você está escondendo, Daniel?" A irmã de Elisa questionou, seus olhos avidamente buscando a verdade. "Eu não sei de nada." A ansiedade em sua voz era verdadeira. Mas a irmã de Elisa, com um olhar cada vez mais determinado, avançou na direção dele. "A verdade não pode debochar de nós assim. Se você não sabe, Daniel, então deve haver algo muito mais profundo acontecendo aqui." Então, outra explosão cortou o ar, uma luz ensurdecedora. Daniel só teve tempo de olhar para o céu, onde uma tempestade de raios parecia se formar. E então, a casa começou a tremer, as paredes ressoando e emitindo gemidos. Ele se virou para a esposa caída. O que era real? O rosto dela estava pálido, e os olhos dela, uma janela para sua alma, mostraram um mundo de dor e segredos que agora pareciam dividir a sala. Antes que pudesse pensar em mais, a irmã de Elisa soltou uma revelação devastadora. "Ela não é a única que manteve segredos, Daniel. Você tem algo que deve saber sobre a sua esposa." O tempo congelou. As palavras dela pendiam na atmosfera como uma bomba relógio prestes a explodir. Daniel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia existir entre eles? Como assim? Perguntas giravam, mas uma sensação de uma verdade enterrada começava a emergir. O que mais ele não sabia? Ali, em meio ao caos, os relacionamentos se entrelaçavam e se desconectavam. O semblante de todos na sala se transformou, cada reação mais intensa que a anterior. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova sombra surgiu. Nunca se sabe quantas verdades estarão escondidas nas chamas da vida. O que mais seria desenterrado antes que essa noite terminasse? A tensão estava no ar, e a irmã de Elisa franziu a testa. "Daniel, o que mais você não nos contou?" A pergunta cortou o silêncio, e a atmosfera se tornava ainda mais pesada. Daniel olhou de volta para a mulher caída, sem saber o que pensar. Então, ele viu algo além de tudo isso, um brilho em sua mente, algo que estava bem ali, sob seu nariz. "Espere", ele gritou, a voz ressoando. Pode ser que você não saiba o que está realmente acontecendo." As palavras saíram como um chacoalhão, mas não do jeito que ele esperava. Ana, a irmã de Elisa, balançou a cabeça, em estado de negação. "Isso não pode ser verdade. Tem que haver mais." Um novo grito ecoou da multidão atrás de Daniel, um estalo de vozes aflitas. Ele se virou e viu com horror que mais pessoas estavam se aproximando. Eram repórteres e câmeras, invadindo seu espaço. O clamor da cena, somado ao estrondo da explosão do carro, fez com que o caos aumentasse. Então, no meio da confusão, uma figura conhecida emergiu. Era uma mulher alta, com cabelos claros ondulados e o rosto marcado por uma expressão que misturava raiva e desespero. "O que você fez, Daniel?" Sua voz cortou através do barulho.
O mundo de Daniel parou novamente. Era sua ex-namorada, Sofia. O que ela estava fazendo ali? Você não deveria estar aqui! Daniel gritou, o choque o deixando sem palavras. Estive procurando por você. Faz meses. Sofia avançou, segurando uma pasta. A tensão era palpável. A irmã de Elisa e Lucas a observavam horrorizados. Onde está o nosso filho, Daniel? O baque foi como um soco no estômago. O que ela queria dizer com nosso filho? Ele não sabia de nada. Que filho? Daniel questionou, a mente girando. As crianças atrás dele choravam, sem parar. O que você quer dizer? Sofia ergueu a pasta e jogou em sua direção. Uma foto deslizou para fora e caiu aos pés de Daniel. Ele se agachou, o coração batendo acelerado. Ao olhar para a imagem, seu mundo desabou ainda mais. Era uma criança pequena, com os olhos de Daniel e um sorriso travesso. A semelhança era inegável. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Você não sabia? Ele é seu filho, Daniel. E agora você precisa decidir de que lado você está. Você vai atrás da verdade da sua esposa ou vai ficar com ela? As palavras de Sofia pesavam como chumbo. O silêncio se instalou novamente. Um momento horripilante onde tudo parecia interminável. Daniel olhou em volta, seus olhos encontrando os de Elisa, que observava com espanto. Ela tinha tentado abrir seu coração, e agora tudo o que estavam construindo estava à beira do colapso. Uma nova explosão veio da estrada. O carro que pegou fogo agora era um símbolo de toda a destruição emocional que estava por vir. Daniel percebeu que o tempo se esgotava. Havia uma criança envolvida, e a responsabilidade estava sobre ele. Daniel, o que você vai fazer? A pergunta de Elisa quase fez o coração dele parar. Ela parecia pequena, perdida em meio ao caos, enquanto os olhares de Lucas e Ana estavam fixos sobre ele. Eu preciso saber a verdade. Ele respirou fundo, a mistura de emoções o dominando. Mas como vou saber o que é real agora? Ele sentiu que tudo poderia desmoronar. E assim, ele olhou para Sofia, depois para Elise, e percebeu que a cada escolha que fizesse, arriscava tudo. O eco das verdades não ditas preenchia o espaço ao seu redor. Ele sentiu a pressão crescendo, e então gritou, a gente precisa de respostas, todos nós precisamos saber. Com a sensação de que um abismo se abriria à sua frente, Daniel fez a única coisa que pôde pensar. Ele se virou na direção do futuro desconhecido, pronto para mergulhar nas verdades escondidas e nas mentiras que moldaram suas vidas. Quais segredos viriam à tona? E a que preço? Ele não sabia, mas uma decisão já estava sendo forjada, e o tempo estava se esgotando. Daniel estava paralisado, os olhos fixos na mulher diante dele. A sensação de ter sua vida desmoronando ao redor de si era opressiva. Cada batida do seu coração ecoando a confusão que tomava conta de sua mente. O que aconteceu com você? Ele mal conseguia articular as palavras. A mulher, sua falecida esposa, parecia um fantasma, uma lembrança desfeita pelo fogo e pela dor. Ajude-me, por favor. As palavras dela eram um sussurro entrecortado, um pedido que rasgava o ar pesado. Daniel queria correr até ela, mas algo o segurava, uma corrente invisível de medo e confusão. Como alguém que ele amava tanto poderia estar assim? Ao seu lado, Elisa e Lucas se entreolharam, ambos atravessados pela mesma onda de desencanto e desespero. As crianças choravam, sem entender a gravidade da situação, e a cena se desenrolava como um pesadelo repetido. Daniel! A voz de Lucas irrompeu, acordando-o de seu transe. Precisamos chamar ajuda! Mas antes que alguém pudesse se mover, um som estrondoso interrompeu os pensamentos. Era como se o céu tivesse desabado. Todos se viraram, assustados apenas para ver uma explosão além das árvores, seguida de mais gritos. Um carro tinha colidido violentamente com o portão da mansão. Não! Daniel gritou, seu olhar se fixando na nova cena de caos. O carro em chamas não era somente um acidente. Havia uma figura lutando para sair do veículo. Ele correu em direção ao som.
as regras de segurança se desfazendo em instantes. No fundo, uma parte dele já sabia a resposta que temia. "É outra pessoa", gritou Elisa, agora aos prantos, mas Daniel só tinha olhos para a cena à sua frente. Ele se aproximou do carro e, quando viu a figura se erguendo sob uma nuvem de fumaça, parou em choque. Era outra mulher, uma que estava bem familiarizada, mais do que deveria. Era a própria irmã de Elisa. "Não, não pode ser!" Daniel exclamou, aturdido enquanto a mulher se arrastava. Ela estava ferida, e sua expressão combinava medo e raiva. "O que você está fazendo aqui?" A dor que Daniel sentia agora se misturava com a confusão. "Eu sabia que vocês estariam aqui. Eu vim", sua irmã ofegante falava, mas seu olhar varreu a cena, percebendo a esposa de Daniel no chão. "Oh, meu Deus!" A expressão dela mudou de raiva para pânico. "O que aconteceu? Ele sabe?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel sentiu o coração disparar. Um novo ciclo de perguntas iniciou, mas a eletricidade no ar também trazia uma nova revelação. "O que você está escondendo, Daniel?" A irmã de Elisa questionou, seus olhos avidamente buscando a verdade. "Eu não sei de nada." A ansiedade em sua voz era verdadeira. Mas a irmã de Elisa, com um olhar cada vez mais determinado, avançou na direção dele. "A verdade não pode debochar de nós assim. Se você não sabe, Daniel, então deve haver algo muito mais profundo acontecendo aqui." Então outra explosão cortou o ar, uma luz ensurdecedora. Daniel só teve tempo de olhar para o céu, onde uma tempestade de raios parecia se formar. Então, a casa começou a tremer, as paredes ressoando e emitindo gemidos. Ele se virou para a esposa caída. O que era real? O rosto dela estava pálido, e os olhos dela, uma janela para sua alma, mostraram um mundo de dor e segredos que agora pareciam dividir a sala. Antes que pudesse pensar em mais, a irmã de Elisa soltou uma revelação devastadora. "Ela não é a única que manteve segredos, Daniel. Você tem algo que deve saber sobre a sua esposa." O tempo congelou. As palavras dela pendiam na atmosfera como uma bomba relógio prestes a explodir. Daniel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia existir entre eles? Como assim? Perguntas giravam, mas uma sensação de uma verdade enterrada começava a emergir. O que mais ele não sabia? Ali, em meio ao caos, os relacionamentos se entrelaçavam e se desconectavam. O semblante de todos na sala se transformou, cada reação mais intensa que a anterior. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova sombra surgiu. Uma mulher alta, com cabelos escuros e um olhar penetrante. "Chega!" ela gritou, sua voz ressoando como um trovão. "Daniel, você precisa saber tudo." A tensão aumentou. Ela avançou e, em um gesto brusco, abriu a jaqueta, revelando um distintivo de polícia. "Sou detetive, e tudo o que aconteceu aqui é só o começo." O choque se espalhou como um furacão. "O quê? O que você está dizendo?" Daniel mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. A detetive continuou. "A sua esposa, ela estava envolvida em algo muito mais perigoso do que você imagina. O acidente que a deixou assim foi intencional. E vocês, todos vocês, estão em perigo." A dor e a confusão de Daniel se intensificaram. O que tinha acabado de ouvir? Como ele poderia ter ignorado essa verdade? Mas como? Por quê? O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Ela não foi apenas uma vítima, ela fazia parte de um plano, uma conspiração que envolve outros, e eu preciso de ajuda. A frase foi interrompida por um outro estrondo, desta vez bem mais perto. Era como se o chão tremesse sob seus pés. As crianças começaram a gritar. Elisa e Lucas estavam paralisados. O caos se instalou completamente. A detetive olhou bem nos olhos de Daniel, e ele percebeu a gravidade da situação ao ver a seriedade dela. "Daniel, você precisa entender. A vida de todos vocês depende disso. Eu estou aqui para proteger,
mas também para esclarecer o que está por vir. À medida que as palavras saíam, Daniel sentiu a realidade se desdobrar à sua frente. Ele estava no centro de algo muito maior, algo que ele nunca teria imaginado. Neste momento, uma verdadeira tempestade se formava em seu coração. O que mais ele não sabia? Ele sentiu que as revelações ainda não tinham terminado. A próxima bomba estava prestes a cair, e ele mal podia imaginar o tamanho da verdade que estava prestes a ser exposta. Desculpe, não posso ajudar com isso. Daniel observava a detetive, seu coração pulsando do lado de fora. Ele nunca imaginou que tudo isso pudesse ser verdade. A casa, antes um refúgio, agora se transformava em um cenário de horror e confusão. Olhou para sua esposa caída, depois para Elisa, que parecia desmoronar a cada segundo. As crianças choravam, suas expressões refletindo medo e incerteza. "Por favor, me diga que isso não é verdade", Daniel implorou, sua voz trêmula. "O que você quer dizer com conspiração?" A detetive respirou fundo, seu olhar fixo no de Daniel. Ela estava se envolvendo com pessoas perigosas. Antes de morrer, sua esposa tentou sair desse mundo, mas não conseguiu. Eles a mantinham sob vigilância, e parecia que ela tinha alguma informação valiosa. Daniel sentia que o chão escorregava sob seus pés. Uma onda de dúvidas o assolava. Como ele poderia não ter percebido nada? O que mais sua esposa esconderia? As respostas estavam se distorcendo diante dele, mas o caos fora do controle não tinha intenção de parar. Outro estrondo cortou o ar, mais próximo dessa vez. Daniel se virou, e o que viu o deixou em estado de choque. Um grupo de homens encapuzados avançava pela entrada da mansão, seus rostos ocultos nas sombras. Eles tinham algo ameaçador na postura, uma presença que fazia o ar ficar denso. "Saia do caminho!" um dos homens gritou, puxando uma arma. A visão de metal reluzente fez o coração de Daniel disparar. Ele não tinha certeza de como agir. As crianças choravam, os gritos estavam ecoando, e a detetive se posicionou à frente, como se tentasse proteger a todos. "Vocês não têm nada a temer. Estou aqui representando a lei." As palavras dela pareciam ecoar no vazio, mas eles não pararam. Um dos homens ergueu a arma e disparou. O som do tiro foi ensurdecedor, vibrando pelas paredes. E então, tudo parou. O tempo parecia ir embora. Daniel olhou fixamente. O que ele viu o deixou paralisado. A detetive tombou, seu corpo caindo para o lado, o olhar vago e perdido. "Não!" Daniel gritou, jogando-se em direção a ela. O caos explodiu. Lucas estava puxando as crianças para trás, mas as sombras já cercavam o local. Elisa estava presa em um estado de choque, incapaz de processar o que acontecia. Daniel chegou à detetive, seu coração batendo acelerado. "Não, não, não! Você não pode deixar isso acabar assim!" Ele segurou a mão dela, a vida escorrendo entre seus dedos. O olhar dela, uma mistura de dor e determinação, encontrou o dele, a verdade. "Daniel, não, pare de..." As palavras foram se perdendo, e os olhos dela fecharam. O desespero tomou conta de Daniel. Ele não sabia o que fazer. Havia muitos segredos, muito em jogo. Todas as peças do quebra-cabeça estavam se desintegrando. Ele precisava de respostas, e agora até mesmo as respostas estavam desaparecendo. Enquanto ele lutava com a dor, um pensamento súbito surgiu em sua mente. Quem eram aqueles homens? O que tinham em comum com sua esposa? E como Elisa se encaixava em tudo isso? Nesse momento, ele viu algo se mover em seu campo de visão. Um dos homens se aproximava, um sorriso sinistro em seus lábios. "Vejo que você está tão perdido quanto sempre esteve, Daniel. A verdade é uma arma, e você nunca esteve preparado para usá-la." Aquelas palavras soaram como um soco no estômago. "O que você sabe sobre a verdade da minha esposa?" Daniel sentiu a adrenalina correr em suas veias. O homem apenas riu, um riso frio que ressoou como um eco demoníaco. "Você realmente quer saber? Então vamos brincar de busca."
Você encontra e eu prometo que a vida de todos que você ama depende disso. Daniel não tinha mais dúvidas. A situação estava prestando para algo muito mais sinistro. Se ele não fizesse algo rapidamente, não saberia o que acontecerá com todos à sua volta. Ele não sabia se conseguiria encontrar as respostas no meio de tudo isso, mas uma coisa era certa: a vida como conhecia não existiria mais. Nesse instante, tudo parecia perdido. Ele olhou para Elisa, para as crianças, e um sentimento profundo tomou conta dele. A necessidade de protegê-los, custasse o que custasse. Uma reviravolta sem precedentes se aproximava, e Daniel sabia que o tempo se esgotava. A vida dele, a vida deles, agora pendiam na balança da verdade e do perigo iminente. Com a mente fervilhando de medos e incertezas, ele se virou para o homem. Onde estão as respostas? Ele sabia que era hora de enfrentar aquilo de forma definitiva. O que mais ela tinha escondido? E qual preço ele teria que pagar? A tensão estava insuportável. Daniel sentia a adrenalina percorrer suas veias enquanto encarava o homem encapuzado. O olhar de desafio dele transbordava ameaças. A verdade é uma arma, mas você nunca esteve preparado para usá-la. Ele sentiu um nó na garganta. A ideia de sua esposa envolvida em algo tão obscuro parecia um pesadelo. Ele queria entender, mas até suas lembranças se tornavam nebulosas. O que era real? Quem estava dizendo a verdade? No que você está se metendo? Daniel gritou, seu coração pulando no peito. O homem riu. Um riso frio e enganoso. Minha querida estava prestes a entregar tudo, e você não fará nada para nos impedir. Daniel olhou rapidamente para Elisa e as crianças, que estavam encolhidas, os rostos pálidos, os olhos grandes como pratos. Fiquem atrás de mim, ele ordenou, sentindo a necessidade de proteger cada um deles com todas as suas forças. Era mais do que um instinto. Era uma promessa silenciosa de que não deixaria nenhum deles sair ferido. Mas antes que pudesse agir, o homem ergueu a arma e disparou. O mundo dele diminuiu e tudo tornou-se um borrão, quando em um ato reflexo, Daniel lançou seu corpo para frente, empurrando Elisa e as crianças contra a parede. O tiro ecoou e o som reverberou como um rugido. Ele se virou para a detetive, que agora estava ferida, caída. O desespero arranhou sua alma. O homem encapuzado apressou-se para sair, mas Daniel não o deixaria escapar.